outro questionamento, professor, o senhor apresentou no início da aula, justamente a recria no coxo, né? Então, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, veio crescente a questão de sequestro, né, desses animais no período seco, seja ele desmama ou não, recria mesmo. Mas agora existe a recria no coxo mesmo, né? O senhor apresentou ali, principalmente em bezerro desmamado, alguns problemas que esse animal teria, né, quando voltar para a pastagem, né? Considerando que o processo de desmama no Brasil Central, acontece principalmente no meio do ano, né? Pastagem seca, enfim. Qual que é a visão do senhor quanto a essa parte de sequestro, né? O senhor apresentou, então, os cuidados, os problemas, né, que podem ser gerados por bezerros desmamados diretamente no coxo, mas o sequestro em si, quando o senhor acredita que ele encaixa bem no sistema? Eu acho que nós vamos ver isso cada vez mais, né? Essa recria confinada, ela já é uma prática bastante comum nos Estados Unidos, só que normalmente não é feita para voltar o animal do pasto, né? Ele está fazendo a recria confinada para já entrar na terminação do próprio confinamento. Para nós, não, nós estamos fazendo essa recria e voltando esse animal no pasto na hora que começa a chover. Tá? Então, como eu falei para você, eu acho que isso é quase que obrigatório, não tem muita alternativa, qualquer um que resolva partir para um sistema intensivo nas águas, que vai colocar lá mais do que 2 cabeças por hectare, né? Ela vai para 3, 4, 5, 6 cabeças, não tem como ele comportar esses animais em pasto, na seca, na fazenda dele, com suplementação, ele não tem essa área. Isso obriga ele a fazer o confinamento. Quando o indivíduo trabalha com lotação muito baixa, aí ele consegue se virar, às vezes, na seca, com suplementação apenas. Mas a hora que ele almeja 4 animais por hectare nas águas, não tem como ele manter isso na seca, na fazenda dele, com suplementação, muito difícil. E o confinamento se torna uma estratégia extremamente interessante e, na verdade, quase que obrigatória. O que acontece é que a questão de readaptação desse animal ao pasto, ela não vem necessariamente de... O problema não está na mudança de dieta, né? Eu posso pegar esse animal e implementar ganhos de 500 gramas na seca, jogar esse animal num pasto de primavera que permite ganhos de 800 gramas por dia, né? Então, de qualidade superior ao que ele estava comendo lá no confinamento, e mesmo assim eu vou ter um animal que vai necessitar de um processo de adaptação nessa nova fase, porque ele não sabe pastejar. Ele vinha aprendendo quando era jovem, você interrompeu esse processo de aprendizagem quando você desmamou e confinou esse animal. Aquele bezerro desmamado de 7 meses ainda não é um pastejador eficiente. Aí você confina, ele fica fechado e não pasteja. Quando ele volta para o pasto, ele não tem condicionamento físico, pasteja uma atividade intensa. O animal num pasto bom, adubado, com alta oferta, gasta 6 horas por dia pastejando. Se você der só pasto para ele, num pasto pior, ele vai estender para 7, 8 horas. É tempo andando e colhendo forragem, fazendo ao redor de 30 bocados por minuto, manipulando isso daí. Então, você imagina, isso é um gasto energético considerável para o animal. E aí você solta um animal no pasto, que ele estava aprendendo, você interrompeu isso, ele ficou lá 120, 150 dias em confinamento. Quando ele volta, ele não sabe o que fazer. Ele está procurando coxo, não tem coxo, ele vai pôr a boca no capim. Qualquer animal, mesmo que ele nunca tenha visto capim, está no DNA dele, de milhares de anos aí de evolução. Ele vai fazer um bocado, mas ele não sabe fazer esse bocado direito, ele não sabe manipular a comida na boca direito, e ele não sabe andar no pasto. Ele sai andando, anda demais e perde peso. Então, nós mostramos dado com fêmeas ali. Primeira semana, o animal já perdeu 1,5 kg, 1,6 kg por dia, né? E aí ele vai aprendendo a adequar o que ele caminha por dia. Mesmo assim, ainda não está um grande colhedor de forragem. A adaptação, em termos nutricional, da dieta que ele vinha no confinamento do pasto, é o de menos. O problema é aprender a pastejar, aprender a fazer esse processo de novo com eficiência. Então, ele anda bastante e não come por dias, perde muito peso, e ele precisa, talvez, aí o que os dados sugerem, algo perto de quase 1 mês para ele se tornar de novo lá, ou para ele se tornar um pastejador eficiente, experiente no processo, e está ganhando peso de volta, né? Esse processo ele pode ser significativamente atenuado
com suplementação. Eu solto o animal no pasto, mas eu solto com ele suplementado. Então, eu vou e jogo, seja aquela fêmea precocinha, ou seja essa fêmea comercial, ou macho comercial que vão para abate, que vem do confinamento na seca, a turma pode chamar de sequestro, tem quem chama resgate, vira um negócio aí de sequestro e resgate, mas é confinamento de seca, né? Eu vou lá e ponho 1% do peso vivo, 1,2% do proteico energético. Isso reduz pela metade o que esse animal tem que consumir de forragem, né? Então, isso atenua tremendamente essa questão da perda de peso desse animal. Ele não perde peso dessa forma, se perder, perde muito menos e começa a recuperar mais rápido. Então, os trabalhos feitos com, os poucos trabalhos que tem, com fêmea matriz, né, com fêmea super precoce, os trabalhos mostraram que foi possível atenuar ou manter alta taxa de concepção, mantendo essa fêmea confinada, no final do confinamento insemina e joga no pasto, só que suplementa. Isso aí atenua e dá 10% a mais de taxa de concepção do que jogar sem suplementar, o que estaria praticamente empatando com aquela fêmea que já é experiente em pastejo. Então, são estratégias que existem, que nós vamos estar atentos, que nós vamos estar cada vez mais fazendo essa prática de confinamento. Agora, é óbvio que existem recomendações para que a gente não vá para ganhos extremamente altos. Eu não vejo problema em implementar ganhos de seca no animal comercial que vai para abate aí de 700 gramas a 800 gramas, um Nelore de alto médio genético, num confinamento, num cruzamento industrial. Agora, no passe de 1 quilo de ganho, a experiência prática que eu tenho em lotes que deixou comer livre e foi para 1,3 kg no período de confinamento, depois, quando ele voltou para o pasto, demorou muito para esse animal realmente reequilibrar o processo e estar ganhando peso considerável, né? O que o senhor atribui isso? Eu acho que você tem esse animal comeu direto do coxo, ganhou peso demais, né? E ele entra mais pesado, com maior exigência de mantença e não adaptado para o pastejo. Esse animal sofre mais ainda. Não acredito que seja tanto mudança de dieta, porque os micro-organismos ruminais são capazes de se alterar e se adaptar muito rapidamente a novos ambientes. Bactérias se multiplicam numa velocidade muito rápida, e esse não é o problema. Mas é questão do condicionamento desse animal, da exigência de mantença dele, animal que se jogou lá em cima, peso, depositou mais gordura ali, e volta para um pasto ele pesado e sem saber pastejar. Então, ele vai ter esse processo de atraso, né? Então, eu acho que manter ganhos aí de 700, 800 gramas em animais de boa qualidade, no máximo 1 quilo por dia, não exageraria, não passaria disso de jeito nenhum na fase de confinamento, e suplementá-los quando retornam ao pasto, para evitar essa perda de peso no primeiro mês, ajudar esse animal. Perfeito, professor.